Fala, sobreviventes, tudo bem? Aqui é o Felipe Demolidor e estamos começando aqui com o nosso novo podcast sobre Resident Evil. Esse é o podcast Hóspedes Malditos e estamos aqui com a Latutes. Oi, Latutes, tudo bem? Olá, tudo bem? Como estão meus zombie lovers? Tudo certo? Sobrevivendo bastante, é importante. É isso aí, não olhe pra trás e continue correndo, né? E estamos aqui também com o nosso amigo Spider. E aí, Spider, tudo bem? Tudo bem? Oi, sobreviventes, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja equipado e pronto para mais uma batalha. Na dúvida, cheque a munição aí e atire se necessário. Na cabeça, por favor. Na cabeça, por favor. Isso é importante também, hein? Bom, nós três somos amantes de Resident Evil, nós gostamos bastante, crescemos jogando e decidimos nos juntar para falar um pouco sobre essa paixão, compartilhar um pouco a nossa história com vocês. Esse episódio, que será o piloto, vai ser mais pra gente falar um pouco sobre a gente, sobre o projeto, né? Temos bastante ideias aí. Quem sabe a gente passa também a fazer algumas lives lá no Facebook. Enfim, vamos ver aí. E você que tá ouvindo aí, por favor, fale pra gente o que você gosta, o que você quer ouvir. Mande aí suas ideias de pautas, beleza? Prepare-se. Cheque a sua munição. Coloque o seu fone de ouvido. E bem-vindo a mais um episódio de Hóspedes Malditos. Tuts, eu quero que você me fale um pouco de você e como foi que você conheceu Resident Evil, por favor. Então, gente, eu sou a Latu, tenho 30 anos, moro no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Eu sou estudante, sou doutoranda, né, de psicologia social e sou assistente social, na verdade, não sou psicóloga, mas estou fazendo meu doutorado nessa área. E há muito tempo já eu jogo Resident Evil, né, já fui inserida muito cedo aí no universo do Resident Evil, da Capcom e tudo mais. Fui apresentada ao Resident Evil quando eu tinha em torno de 9, 10 anos, né? Porque um primo comprou o PlayStation 1 e veio de brinde na compra o Resident Evil 2. Então, já desde cedo, eu, na verdade, não jogava, eu assistia meu primo e meus pais jogarem. Meu primo e meu pai, na verdade, jogarem. E ficava só assistindo porque eu tinha muito medo ainda do jogo quando eu era criança. Então, ficava embaixo do cobertor, assim, quando dava cena muito assustadora, que pra mim, na época, né, todos aqueles polígonos não muito finalizados ainda me davam medo. E foi isso, assim, e aí eu cresci nesse universo porque era um jogo que eles gostavam bastante, eu também gostava, e a gente foi seguindo, né, os lançamentos. Então, daí, depois do Resident 2, a gente procurou o 1 para jogar, para ver como é que era o início da série, e fomos acompanhando. Aí, a partir ali, acho que do 3, eu jogava sozinha, assim, jogava com os meus primos, já tinha mais um pouquinho de coragem de jogar o game. E acho que é um pouco disso, assim, de como eu conheci, né? Depois eu fui me aprofundando e virei realmente fã mesmo da série, e até hoje acompanho aí o jogo. Por isso que também estou aqui bem interessada e bem ansiosa, com muitas expectativas desse podcast,
de poder produzir conteúdo sobre, poder conversar sobre isso também e dialogar bastante sobre as ideias do game. E você, Spider, fala um pouco aí, quem é você e como foi que você conheceu Resident Evil, por favor? Oi, gente, eu me chamo John, né, mais conhecido como Spider, como o Felipe falou, e desde pequeno eu sou muito apaixonado por Resident Evil. Estou muito feliz, né, de estar fazendo parte desse projeto, de poder vir falar com vocês e conversar aqui com o pessoal de uma coisa que eu gosto tanto, né? Eu tenho 29 anos, sou de Pernambuco, mas atualmente estou morando em São Paulo. Eu conheci a série graças ao meu irmão, né? O meu irmão que me apresentou tanto a série Resident Evil como o universo dos games no geral, né? Videogame no geral. Mas é bem parecido com o que a Latuts falou. Eu tinha muito medo de jogar quando eu era pequeno, então eu acabava mais assistindo ele jogar. Porém, minha primeira experiência foi com Resident Evil 3. Foi o jogo que eu mais me identifiquei, assim, né? Na época. E acho que foi o primeiro jogo que eu consegui, de fato, jogar, né? E a partir dele, eu conheci a série, e aí eu fui passando pro primeiro jogo, pro segundo, né? Pra conhecer. Mas é basicamente isso. Eu acho que é uma história muito parecida, né? O meu irmão que me apresentou, como eu falei, e desde então me apaixonei pela série. E até hoje acompanho, e até hoje eu sou muito fã. E, enfim, chegamos até o ponto de fazer um podcast para poder falar sobre, né? Sobre essa paixão. O vício é tanto que a gente cria até um canal de podcast para falar sobre, porque não basta jogar Resident, não basta assistir vídeos. Nossa, sim, é um universo tão rico, tão vasto que não dá não, nossa. A gente fica só conversando entre os amigos, a gente quer falar com mais gente. Essa é a ideia. Eu sou o Felipe Demolidor. Por que Demolidor? Porque eu adquiri com uns anos uma baixa visão, né? Que é uma dificuldade de enxergar e tudo mais, e blá 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 blá. Isso aí é história para outros episódios. Eu tenho 28 anos. Conheci a série quando eu era criança também, não lembro exatamente. Com o primeiro jogo. Também tinha um pouco de medo, mas eu tentava jogar mesmo assim. Eu sou um cara muito medroso. Conheci porque o meu vizinho tinha um Sega Saturno, e no Sega Saturno que ele ganhou veio 2 jogos, veio 2 CDs, que um era um futebol, se eu não me engano era um FIFA 98 e Resident Evil. Eu não sou muito fã de jogos de esportes, então o que me sobrava era tentar vencer o meu medo e jogar Resident Evil. E eu meio que me apaixonei assim pelo jogo. Hoje quem vê assim, olha assim, deve pensar que gráfico feio assim, mas na época assim eu achava aquilo tudo muito bonito, assim, muito incrível. E com o passar dos anos, jogando o primeiro jogo, porque, né, a gente não tinha revista, a gente não tinha fácil acesso à internet, e a gente tentava jogar, e o Sega Saturno que o meu vizinho tinha, ele tinha um problema, porque você não conseguia deixar salvar um arquivo por muito tempo, ou salvar um jogo por muito tempo. Por exemplo, ele tem uma bateria dentro do console que funciona como um memory card. Só que esse videogame ele estava com defeito, então tudo que você salvava nessa bateria, com o tempo, ele sumia, depois de umas 3 horas mais ou menos. Então a gente ia lá, criava um novo save. Se a gente parasse de jogar ali, umas 3 horas depois já não tinha mais save. Então, ou você zerava de uma vez só, ou não zerava. Não tinha jeito. Por isso a gente demorou muito. Depois acabei conhecendo o 3 e depois eu pulei pro 2, que foi o meu jogo favorito. Resident Evil ele inovou em muitas coisas, né, na indústria dos jogos. E eu queria saber de você, Latuts, qual é o seu jogo favorito? E eu queria que você falasse um pouco das mecânicas do jogo que você gosta, assim, o que você achou de interessante, de novo pra você.
Então, como eu contei antes ali sobre a história de como eu me aproximei do jogo, eu me aproximei pelo Resident Evil 2. Então eu não sei se isso teve algum impacto, né? Mas ele é realmente o meu favorito. Resident Evil 2 eu vi muito jogarem, e na época que as pessoas jogavam, né? Eu sou de uma outra época, eu sou idosa praticamente. Nessa época não tinha revista de detonado muito disponível, e não tinha também site de internet para te pesquisar mais sobre o jogo e como passar de tal local, de tal quebra-cabeça, enfim. Então tinha que jogar muito o jogo e muitas vezes para conseguir ir passando por todos esses cenários, né, e conseguir de fato terminar o jogo. Então eu joguei muito esse jogo, né, vi muitos jogarem, depois mais velha joguei mesmo, e acabou se tornando meu favorito. Eu joguei muito Resident Evil 2, mas também joguei muito Resident Evil 3. Eu lembro que a gente alugava videogame, que tinha uma locadora de videogame que inclusive alugava videogame, né? Lançou a tendência de não só alugar jogos, mas também alugar o console, passava um final de semana e jogava, e pegava alguns jogos junto e ficava jogando esses jogos no final de semana. Então eu gosto muito do 2, que é meu favorito justamente por ser o primeiro, por eu, né, jogar bastante ele, mas também gosto bastante do 3, que eu joguei bastante ele. Então são os dois jogos que eu tenho maior fascínio, assim, apesar de ser uma tecnologia já mais atrasada, os jogos já inovaram bastante com relação a gráfico, né, inclusive a história e tudo mais, mas ainda são meus favoritos, assim, o 2 e o 3, especialmente o 2. O primeiro jogo que eu tive contato foi o 3. E provavelmente isso influencia na minha opinião, né, sobre a série, porque o meu favorito é o 3, de todos. O favorito sempre acaba sendo o primeiro, né? Eu acho que é uma memória afetiva, né, que a gente guarda. E sim, total. Isso acaba influenciando a decisão final da gente. Mas o meu favorito é o 3. Eu gosto muito dele, ele apresenta a minha personagem favorita, né, a Jill, que é a minha heroína favorita do jogo. Mas aí quando eu joguei o 3, foi o meu primeiro contato, né, mas aí quando eu fui jogar os outros, o 2 e o primeiro, eu senti a evolução, sabe? Eu senti que aqui a série avançou em todos os sentidos. O gráfico é melhor, as mecânicas do jogo são mais polidas e, tipo, sentir essa evolução me fez gostar mais do 3, sabe? Tipo, dizer, poxa, ele foi o último jogo do PlayStation 1, do primeiro, né, do PlayStation 1, evoluiu todas as mecânicas que o jogo já trazia, né? E aí quando eu conheci os outros jogos, o segundo entra em segundo lugar, eu acho, porque eu gosto muito dele também. Eu gosto da história, dos personagens, mas o terceiro tem aquele lugarzinho no meu coração. E a série, ela inovou muito, né, na época, a questão do gameplay, de como o survival, o gênero, né, é apresentado, como ele é desenvolvido. Uma das questões que eu mais gosto é a câmera fixa. Eu acho que ela é muito bem trabalhada na série Resident Evil. Sempre dá aquela sensação de que você está sendo vigiado, que você está sendo perseguido, sei lá, mesmo que você não esteja. É muito legal. Mas aí eu fico com o terceiro jogo, ele é o meu favorito de todos. Indo a contraponto aí de vocês, o meu favorito não foi o primeiro que eu joguei. O meu favorito é o 2, justamente porque ele tem essa mecânica de cenário A e cenário B. Bom, pra quem não sabe, provavelmente você que tá ouvindo sabe, mas o Resident Evil 2 ele vem com 2 CDs, né? Ele vem o CD que é o cenário A e o CD que é o cenário B. Me corrijam se eu estiver errado, mas o cenário A é o CD do Leon, né? Eu não lembro se é assim. Eu acho que é um CD do Leon e um da Claire. E dependendo da ordem que você coloca, é que o cenário A... Não, é isso. É que o CD especificamente que eu tinha, né? Ele era o CD do Leon e o CD da Claire, só que aí ele vinha escrito A e B. Aí no caso, o cenário A seria se você jogasse o primeiro CD que você jogasse, independente se é com o Leon ou se é com a Claire. Se você pega o CD da Claire e joga primeiro, ele passa a ser o cenário A. Quando você finaliza o primeiro CD, ele cria automaticamente um save, você troca o CD e aquele jogo ele vira o cenário B,
que seria a mesma história, só que de um ponto de vista, de um caminho feito pelo Leon, diferente do primeiro cenário. E aí você podia inverter essa ordem, né? Então se você podia jogar primeiro com o Leon, depois com a Claire, e vice-versa. Isso dava uma vida útil maior pro jogo, porque você podia inverter pra ver o que mudava na história, porque uma escolha que você faz aqui muda ali. Em alguns casos, um item que você pega, se você for jogar no cenário B, esse item já não vai estar mais lá, né? Então tem umas mudanças assim, né, principalmente na história, e por isso esse acabou sendo o meu jogo favorito. Mas assim, o Resident Evil 1 foi, acho que eu devo ter jogado mais do que o 2, talvez. O que eu acho muito legal, que eu achei assim muito importante em Resident Evil pra mim, nesse aspecto de me tornar um gamer, foi que eu vi ali no Resident Evil que videogame não era só coisa de criança, porque até então eu tava acostumado com jogos tipo estilo Super Mario, corre e pula, e esses tipos de jogos, assim, joguinhos, né? Então quando você pega um jogo tipo um Resident Evil, onde você tem uma história um pouco mais densa, você tem ali elementos de terror, não, pera, isso aqui já não é mais jogo de criança, né? Eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que pegar dicionário para tentar traduzir alguma coisa, para tentar saber o que eu tinha que fazer para passar para passar para a próxima parte do jogo, né? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, mas pelo menos comigo isso aconteceu. E eu acho até legal, assim, comentar que foi por causa de Resident Evil que eu comecei a usar a internet, assim, porque até então eu não sabia usar a internet e tal, e foi nessas épocas de que tava se iniciando ali as lan houses aqui no Brasil. Eu abri uma lan house aqui próximo de casa e eu acabei indo lá na curiosidade. Me ensinaram como que funcionava a internet lá e tal, e eu por curiosidade acabei jogando no Google Resident Evil e achei o site do Resident Evil Brasil, que hoje é conhecido como Review, e lá eu acabei meio que aprendendo como que se funciona assim, a internet, né? Links e páginas e tudo mais. Qual é o personagem favorito de vocês? Disparadamente é o Leon. Lindo, maravilhoso, incrível. O homem é tudo. Além de bonito, ele é assim, guerreiro. Ele já, no primeiro dia de trabalho dele, ele já arrasou, né? Super jovem, já chegou na cidade que ele não conhecia e já conseguiu sair de lá maestricamente, né, nesse mundo aí distópico de Resident Evil. É até surreal, né? O cara, primeiro dia de trabalho como policial, vai para uma cidade que ele nem conhece, nem sabe quem são os malucos que estão lá. Chega lá, que azar, né? Pobre Leon, sofredor. Mas disparadamente é o Leon, assim, gosto muito dele. Não sei também se é porque foi o primeiro jogo, o primeiro personagem aí que eu joguei. Mas realmente eu gosto muito dele, pra mim é o personagem favorito. Gosto muito da Ada também, acho que é uma personagem bem construída ali, cheia de mistérios, né? E com todo o envolvimento que ela tem e tudo mais, sempre foi os meus personagens favoritos, né? O casal favorito. E é muito engraçado, assim, só voltando um pouco no que tu disse, como as nossas histórias são parecidas, assim, porque eu também, a primeira coisa que eu pesquisei, que eu lembro, foi sobre Resident Evil, sobre jogos também. Me lembro que eu acessava a internet na época na minha escola. Na minha escola tinha um laboratório de informática, aquele computador antigão com tubo, né? Na época a gente nem usava muito o Google, pra vocês verem como eu sou antiga. A gente nem usava muito o Google. Eu me lembro que eu usei o site KD. Se você é antigo, tá ouvindo esse podcast, vai lembrar do site, cadê? Que era um site de busca também. Lembro. E aí eu me lembro também de pesquisar muito sobre Resident Evil, ser uma das... Não vou saber dizer com precisão se foi minha primeira pesquisa, mas foi realmente uma das minhas primeiras pesquisas no computador, assim. E também, né, o jogo traz essa ideia de que videogame não é só uma coisa para criança, e acho que é aí que a gente percebe todo o potencial do game, inclusive do universo do terror, do universo, né, do survival horror também. E como foi o primeiro jogo desse tipo que eu joguei também,
eu acho que também foi aí que eu percebi, né, que tinha um outro universo para além de jogos mais simples e mais infantis. Então, é uma série que ela é apaixonante, né, para quem gosta de terror, para quem gosta desse universo, né, é o meu estilo favorito de game, inclusive, não só Resident está lá no topo da lista, né, mas geralmente jogos que eu mais gosto são desse estilo. Então, ele tem isso bem nítido, assim, ele tem uma história bem construída, ele tem personagens bem construídos e tem cenários, né, muito bem detalhados também. Eu acho isso fundamental, né? Tem todo um universo de documentos do jogo que vão contando a história junto com as cenas, né, de computação, enfim, então é muito completo, assim, né? Então, acho que por isso também a gente tem bastante material para falar sobre no podcast, né? Cada vez é um assunto novo que a gente tem ideia de criar. É verdade. O Leon é um guerreiro mesmo, porque aguentar a Ashley, meu Deus do céu, tem que ser muito guerreiro pra aguentar ela. De não desistir da missão no meio do caminho, tipo assim, eu não vou salvar essa louca, vou dizer pro presidente que não achei. Você quer ela, leva ela, pega ela. E hoje em dia ele é um ninja, né? É, o bicho piruleta. Não é? Não, verdade. E você, o Spider, qual que é o seu personagem favorito? Gente, então, como eu falei antes, a Jill. A Jill é a minha personagem favorita. Eu sou muito apaixonado por ela. Assim, não sei até que ponto minha memória afetiva me faz escolher a Jill como a personagem favorita, né? Porque o Resident Evil 3 foi o meu primeiro jogo. E é o meu jogo favorito. E a Jill é a minha personagem favorita, então assim... Mas eu gosto muito dela. Eu acho que ela representa muito do espírito da série, assim, pra mim, sabe? É uma personagem que tá lá no centro de tudo e que sempre foi importante pra série. Muitas vezes não tem o devido destaque que merece, né, Capcom? Mas... sempre muito importante na história, né? E sou muito fascinado com as personagens femininas da série. Tipo, eu acho que todas são incríveis. Nem todas, né? Tem a Ashley, por exemplo. Mas eu acho que muitas são incríveis. Sei lá, talvez o meu top 3 de personagens sejam a Jill, a Claire e a Ada, por exemplo. Sabe? Eu acho que as personagens femininas de Resident Evil dão todo o diferencial assim, na série. E sou apaixonado por quase todas elas. E a Jill é a primeiríssima, assim. Mas, assim, eu queria comentar também que é muito parecido com vocês, com a questão do uso, do começo do uso da internet, né, pra isso. É engraçado de como o Resident Evil me ajudou a aprender muita coisa. Por exemplo, o inglês que eu sei hoje. Tem muito do que eu queria aprender sobre os arquivos do jogo, por exemplo. E aí eu tinha que, como o Felipe falou, né, vai lá no dicionário, vai ver o que significa as coisas, pra você poder aprender, entender, saber o que fazer. Porque na época não tinha internet pra gente pesquisar, não tinha YouTube pra gente ver os vídeos. Então a gente tinha que dar o jeitinho. Acho engraçado de que como isso acaba se repetindo assim nas nossas experiências com o jogo, né, com a série em si. Sobre a minha personagem favorita, eu fico muito indeciso, assim, porque personagem jogável eu gosto muito da Jill, assim, porque foi a primeira personagem com que eu joguei, pelo que ela representa pela saga, né, e também eu acho que ela podia ter muito mais foco, mais destaque, porque parece que ao longo dos anos ela meio que foi sendo esquecida, né. Voltou agora, apareceu no 5, depois apareceu no Revelations, tipo, e aí? A gente quer mais dela, né? E ela meio que apareceu no 5 ali como uma personagem secundária, né? Então foi meio que decepcionante. Eu lembro que a cada novo jogo que lançava eu pensava, pô, não é a Jill, sabe? Mas eu sou muito apaixonado pela Rebecca e eu não sei explicar o porquê, assim, eu gosto muito dela, assim. Eu sinto até uma pena, assim, da Capcom não ter utilizado mais ela, assim, né? Eu acho que ela poderia, assim, eu acho que ela tem muito espaço na série, na saga, justamente por ela ser uma médica, né? Uma médica, uma cientista, então acho que ela poderia ter muito mais destaque nessa luta contra as armas biológicas.
né, que as empresas fazem. Enfim, essas são minhas duas personagens. E sim, todas as personagens femininas do jogo, elas são mulheres fortes, né? Parece que é uma coisa marcante, assim, da série, né? Todos os personagens são bons, na verdade. Eu acho que tem um que é um pouco mais fraco que o outro, tal, mas todos os personagens são bons, assim, tem uma bagagem, assim, bem legal. Queria só abrir um parênteses, assim, sobre isso. Eu também não falei antes, né? Mas eu tenho duas personagens também que eu gosto muito na série, que também é a Rebeca e a Alexia, né? Enquanto vilã. Que eu gosto pra caramba. Assim, acho que deveria ser utilizado muito melhor, assim, e muito mais. Acho que a Rebeca tem potencial. Mas uma coisa que me chama atenção na série do Resident Evil, acho que é por isso que eu gosto muito também, é que eles eles usam muitas personagens femininas fortes e com uma imagem positiva, né, de mulheres sobreviventes, ou até mesmo como vilãs também, e não de uma forma sensualizada, apesar de ter muita fanart, ter muito material também. Mas, por exemplo, assim, quando eles colocam uma mulher no jogo, por exemplo, isso é uma coisa que eu respeito muito, assim, na série, eles colocam ela vestida para aquela situação, entendeu? É uma mulher que ela vai usar aquela roupa durante um apocalipse zumbi e não vai ficar desconfortável, por exemplo. Mesmo a roupa da Jill do Resident Evil 3, que mostra mais pele, por exemplo, que ela tá com tomara que cai com uma saia, ainda assim não é uma roupa sensualizada, e é uma roupa que deixaria ela confortável no meio daquelas hordas de zumbi que aparecem no Resident Evil 3, entendeu? Então isso é importante, assim, é uma série que tem esse respeito com os personagens, sabe? Então, e mesmo a Ada também, que tem toda essa questão de ser mais misteriosa, de ser mais sensual, ela ainda assim não aparece tão de uma forma muito sexualizada ou muito fora do comum, assim, ainda tá dentro desse respeito, assim, dessa linha de realidade mesmo do que uma mulher usaria frente a uma ordem. Né? Ali no 4 ela tá com um vestido lá vermelho, que eu vou perdoar essa, porque ainda assim é um vestido legalzinho. Acho que ela poderia estar mais confortável nessa situação. Aquilo ali foi um pouco de fanservice. Não é uma roupa muito funcional, né? Ali não é muito. Eu tava falando e tava pensando nisso. Mas eu gosto muito disso no universo. Acho que é um jogo que, apesar de ter um público masculino muito, muito grande, ainda tem um público feminino, tem um público LGBT muito importante do Resident Evil também. E essas coisas importam, assim, sabe? Acho que é bem legal a série ter esse respeito em torno das personagens, né? E fica a dica, Capcom, use melhor a Rebeca, use melhor essas personagens que não apareceram tanto, mas que podem aparecer mais. Eu até entendo a Rebeca não aparecer tanto, porque ela, de fato, ela não é uma combatente, ela não é uma militar, ela trabalha mais em laboratório, na área de pesquisa mesmo, mas né, ela passou lá pela experiência do 1. Eu achei super legal eles trazerem ela no 0, né? Mostra que é uma personagem que teve um destaque, que merecia uma história também. E eu acho que eles podem usar melhor ela, nem que seja, sei lá, aparece numa cena do jogo, porque a mulher sumiu, ela não aparece mais, né? Ela tá na gaveta mesmo, assim. Ela poderia aparecer de vez em quando, assim. Concordo. Eu acho que com essa preocupação da Capcom agora de trazer personagens que não sejam tão militarizados e tão preparados, eu acho que seria um momento bom para ela voltar, né? E tipo, também. Os personagens que a gente conhece, eles estão muito preparados para aquela situação e acaba que não traz aquela ameaça toda, né? Talvez seja um momento da Capcom olhar para Rebeca, talvez, tadinha. Mas eu concordo com o que você falou, assim, tipo, eu acho que eu, como falei, né, sou muito apaixonado pelas personagens femininas da série. Eu acho que vem muito disso. Eu acho que eles trabalham muito bem elas dessa forma, sabe? De não trazer essa apelação, né, pra personagem feminina. Eu acho que elas são muito bem construídas e eu acho que por isso que me cativou tanto assim. A Ada, ela chega a ser meio que um ponto fora da curva nessa questão, porque ela é baseada numa personagem chamada Nikita, né? Não sei se vocês já viram isso. Sim. Inclusive tem até uma imagem dela, assim, tipo, meio que sentada, assim, com a arma na mão, que é a mesma cena
da Nikita, então esse esquema dela desse vestido vermelho, essa coisa mais sensualizada, é justamente porque ela é uma homenagem, né? Ela é baseada numa personagem. Nós também vestimos sensualmente de vez em quando, né? Então também tá dentro da realidade. Sim. É lógico que todo mundo que já jogou já deve ter levado algum susto com Resident Evil, né? Matuts, você já teve alguns sustos com a série aí, tipo aqueles de você pular do lugar onde você tá sentado, assim, de medo? É óbvio, né? Isso, acho que cada jogo tem os seus jumpscare clássicos, né? Que todo mundo se assusta muito. No primeiro, a cena dos cachorros ali do corredor, né? Isso é clássico. No 2 tem uma cena que a gente tá passando por um corredor. Primeiro que no 2 tinha uma cena inicial, essa daí eu me lembro, assim, ó, nitidamente de tapar minha cabecinha com a coberta e não querer ver. Que era uma cena no início, assim, do vídeo, que eu acho que é quando o zumbi aparece atrás do carro e eles estão dirigindo, que daí causa a separação ali do Leon e da Claire e começa o jogo. Aquela cena do carro e a cena do ônibus também eram cenas que eu odiava quando eu era criança, que eu ficava com muito medo. Inclusive, quando eu pegava o ônibus, eu me lembrava, eu fazia memória da cena do ônibus do Resident e eu já ficava meio em pânico, tá? Já ficava meio pistola por causa da cena. Então, mas tem também uma cena do corredor que você tá passando e tem os zumbis que te agarram ali na janela. Ali eu me lembro de tomar vários cagaços clássicos também. E eu acho que essas são as que eu tenho mais memórias. Tem a do Liker aparecendo também, eu já sabia que ia dar merda logo em frente, então já ficava meio, né, apreensiva, mas não era tanto jumpscare, assim, era mais um medo de sobrevivência mesmo, de pensar como é que eu vou vencer aquele negócio que passou na parede agora. Mas a dos cachorros do 1, eu acho que ela é clássica, assim, todo mundo. Inclusive, se eu jogo de novo o jogo, eu já fico apreensiva, pensando, é agora. Fica lá na tensão, ali. Tá sempre pensando quando que vai ser o momento. E tu nunca sabe quando vai ser o momento, porque tu sempre se assusta. Esse é o problema. Não tem como prever. E você, o Spider? Conta um pouco aí dos seus jumpscare. Nossa, então, eu tenho problemas com jumpscare, né? Porque, principalmente quando é um jogo que você tá jogando pela primeira vez, é o que te deixa apreensivo, né? Em jogar o Resident Evil. Mas eu lembro que um dos maiores que eu tive, assim, foi quando eu joguei o 3 pela primeira vez e o Nemesis apareceu pela primeira vez. Tipo, não é um jumpscare, mas, tipo, eu fiquei, meu Deus, eu vou ter que lutar com isso. e aí, tudo bem, você consegue ter a escolha de escapar dele e não lutar, né? Eu sempre optava por fazer isso, né? Aí eu disse, consegui fugir, né? E aí eu vou lá, resolvo todos os meus problemas na delegacia lá, no departamento de polícia, e vou saindo. E aí você desce a escada, e aí quando você vai fazer a curva, o Nemesis pula pela janela com uma bazuca na mão. Você fica tipo... Nada mais com bazuca, né? O cara tá... Já é difícil matar sem a bazuca. Imagina com a bazuca, meu pai. Nossa, nessa hora eu só pausei o jogo e deixei lá. E ele tá girando pra janela como se fosse um ninja, né? Isso que é engraçado, cara. Ele pula e... E uma estrelinha ninja. Gente, como assim? Como é que isso acontece? O que é que o cara vem com a bazuca também? Eu acho que esse foi o maior, assim, de todos. Como a Latuts falou, né? O do cachorro do primeiro jogo é clássico, mas pra mim o maior é esse. Esse é o maior. Eu tive alguns poucos com o Resident Evil 7, que eu joguei recentemente, né? Eu acho que já tô calejado, assim, de jumpscare, então não é uma coisa que me pega muito, não, sabe? Uma vez ou outra. O 7 tem aquela que você tá subindo a escada e aí aparece a... É Margaret o nome dela? A Margaret, isso, esse é um dos maiores. Margaret, ela aparece na janela, assim, cara, te dá um susto dos infernos, cara.
Sim. Gente, o 7, vocês falando agora, o 7 acho que foi uma experiência que eu tive, assim, única na vida, que foi jogar ele com óculos de VR. E eu fiquei muito tempo jogando com óculos Maravilhoso. de realidade virtual. A gente demorou horas para passar o jogo. E é até o momento que a gente decidiu, não vamos mais jogar com esse negócio, vamos jogar no controle que a gente vai mais rápido. E essa cena aí da Margaret, que ela aparece na escada, eu me lembro, eu tomei muito cagaço, muito, porque era eu que tava com óculos, e o meu amigo tava me assistindo jogar e tudo mais, e a gente ia conversando, e eu tomei um susto muito grande, porque com óculos, meus amigos, é péssimo. É ótimo, né, porque é uma experiência única mesmo, como eu tô falando, mas é péssimo porque os cagaços que a gente toma é muito real, é uma outra coisa. Eu me sentia... Quando eu tomei esse susto, deveriam ter gravado, porque eu sou tipo aqueles vídeos dos idosos com os óculos de realidade virtual que ficam apavorados. Era ele, eu achei que ia ficar assim, porque eu ainda ria daqueles vídeos, eu nunca mais rio de um vídeo desse, na minha vida. Palmas! Parabéns, porque você é corajosa de jogar isso com VR. Não, mas eu joguei assim, tinha um amigo junto comigo e a esposa dele, tava nós três, porque sozinha ninguém, e ele também não conseguia jogar sozinho, tinha que ser numa noite de games, assim, porque não dava, tava muito apavorante. Tem que ser um apoiando o outro, né? Exatamente, eu queria apoiar por área, não vai dar tudo certo, é só um jogo. Se eu fosse jogar um negócio desse de VR, eu já tinha que fazer a minha carta de herança, porque senão... Não, eu sei que eu vou morrer. Eu acho que é um dos pontos fortes desse jogo, é essa possibilidade. Mas passo longe, eu deixo pra quem quer. Eu quero que vocês deem a opinião de vocês sobre um personagem, que é um vilão na verdade, que é o Wesker. Latudes, me fala aí, o que você acha do Wesker? O que falar sobre o Wesker, né? O Wesker, eu já tinha falado da Alexia antes. A Alexia tem uma história aí com o Wesker, e o Wesker, ele é um grandíssimo filho da pura e boa mãe que ele tem, que ele deve ter, né, na série. Ele é um personagem controverso, assim, né? Eu acho que tem várias opiniões em torno dele e da permanência dele na série durante muito tempo. Eu, particularmente, não gosto, eu acho que... Não gosto da pessoa, né? Não seria amiga do Wesker, com certeza. Acho que não seria saudável. Acho que ninguém seria. Acho que não seria saudável ser amiga dele. Tendo em vista os acontecimentos de quem se aproxima dele. Mas eu acho que pro personagem, assim, essa história inicial dele e tudo mais é bem coerente, né? Acho que existem pessoas como Wesker na vida real também. Eu me lembro, assim, que no Resident Evil 1 tinha aquele ator que fazia ele que mexia no cabelo. Eu achava muito engraçado aquele ator com aquele óculos escuro. Que não era computação gráfica o vídeo do início, era um filme mesmo, né? E tinha os atores... Bem trash, né? Bem trashzão, assim. Mas até hoje eu acho demais. Aquele vídeo é incrível. No 1, ele tinha algumas, inclusive, cenas que eram muito jargões, assim, tipo, ele falava... eu não vou lembrar exatamente as falas dele, mas tinha uma coisa, tipo, o Chris achou alguma coisa... olha aqui, Wesker, descobri tal coisa. Ele, é mesmo? Sabe? É verdade, nossa, Cris, como você é esperto, sabe? Sim, depois ele aparece como vilão, assim. Mas, enfim, eu acho que ele demorou demais na série, ele passou do ponto, né? Acho que já investiram... É engraçado que a Capcom faz isso, né? A Capcom, ela pega alguns personagens, investe demais, e outros que ela poderia aproveitar e que tem o gosto da galera e tudo mais, eles deixam de investir, assim. Eu tava pensando esses dias sobre Code Verônica, foi um jogo que eu rejoguei agora há pouco tempo, durante essa quarentena, assim, tô tendo bastante tempo para jogar de novo Resident Evil. Eu peguei Code Verônica para jogar de novo e, assim, não tinha muito sentido do Wesker estar lá, sabe? Foi meio que um fanservice também para ver uma batalha do Wesker com o Chris ali, retomar um acerto de contas e tudo mais. Mas não fazia muito sentido, porque a gente já tinha uma vilã, que era a Alexia, já tinha toda uma história construída ali em torno das
da família e tudo mais, né, da família Ashford. E, assim, o jogo, no meu ponto de vista, é claro que tem gente que pode discordar e tudo mais, mas assim, se tirassem o Wesker, o jogo poderia continuar tranquilamente. Eu acho que ele foi meio que tentaram fazer dele um ponto de ligação, talvez, entre o primeiro jogo e o Code Verônica, porque era, né, é um jogo que não faz parte da sequência, não é 1, 2, 3, 4, ele é o Code Verônica. Mas mesmo assim, eu acho que talvez a Capcom tenha errado em ter prolongado ele. Mas ele é um personagem bem construído, ele é um personagem que segue coerente em questão de comportamento, assim, ele tem um comportamento coerente quando ele aparece, mas ao mesmo tempo não precisava ter aparecido tanto, né? Não precisava ter sido tão exagerado algumas coisas. Então, acho que ele é um personagem controverso e acredito que os fãs não têm realmente uma opinião formada, assim, que seja todo mundo pensando igual, sabe? Acho que tem muita gente que também tem diferentes pensamentos em torno dele. Então, eu concordo e discordo com a Latutes ao mesmo tempo, porque eu acho o Wesker, eu acho ele maravilhoso, assim, não como pessoa, né, como ela falou, mas como vilão. Eu acho que ele representa muito bem, assim, a série, sendo o vilão da série. Eu acho que até hoje ele é um dos maiores vilões da série e ainda não conseguiram criar alguém tão bom quanto. Mas eu acho que ele foi utilizado assim demais em alguns momentos muito desnecessários. Eu acho que tentaram criar essa rivalidade, né, Chris e Wesker, e levar isso muito pra frente. E acabou se resolvendo lá no Resident Evil 5, né? Mas eu acho que também muito disso acontece porque a série ela não foi planejada, ela não foi muito bem planejada para, eu imagino, né? A série não foi muito bem planejada para continuar tanto, né? O primeiro jogo ele foi criado para ser um jogo fechado ali, e depois que tiveram a ideia de continuar na série, né? Ele seria na verdade um remake do Sweet Home, né? De NES. Isso. Tanto que o Wesker meio que morre no final, e aí depois volta, e aí, enfim, vira o super-homem lá que ele é. Eu gosto dele, eu acho ele um personagem muito, muito marcante pra série. Eu acho que ele tem um desenvolvimento muito bom. Eu acho que eu não gosto muito da conclusão do arco dele no Resident Evil 5, né, contra o Chris. Eu acho que poderia ter sido melhor trabalhado. Talvez porque eu queria que o Chris e a Jill tivessem matado ele juntos, né? Mas, enfim, acabou sendo a Sheva que fez isso. Mas, no geral, eu gosto dele. Eu concordo com a parte de que ele foi usado demais em momentos desnecessários. Tipo o Code Verônica, né? Como a Latutes falou. Eu acho que talvez tenha sido um pouco necessário colocar ele, porque acaba criando uma divisão ali de vilões, né? Fica muitos vilões num jogo só e você meio que desvia a atenção de um em favor do outro. Mas eu acho que ali também, apesar de talvez ter sido um pouco demais a inclusão dele, foi importante porque deu uma motivação pro Chris, né? Porque é a partir dali que o Chris torna aquilo mais pessoal. Aquele problema com o Wesker fica mais pessoal. E aí o Chris fica, enfim, vou treinar, vou ficar forte pra poder derrotar esse cara, e pra poder socar uma pedra num vulcão, e pra poder fazer coisas assim. Mas aí eu tenho uma pergunta pro Spider agora do que ele falou que não concorda comigo. É uma pergunta para reflexão, Spider. Tu acha que o Wesker, ele é esse personagem, tipo, o melhor vilão da Capcom? É o que mais representa a questão, né, de vilão dentro do Resident Evil? Porque ele realmente seria um personagem assim? Ou porque a Capcom investiu demais nele? Porque eu vejo se a Capcom tivesse investido do jeito que investiu nele, em personagens como o Spencer, por exemplo, ou como a família Ashford, enfim, ou até mesmo como o James Marcos, teriam também potenciais de ser bons vilões e representativos na série, entendeu? É por isso que eu não acho que ele teria essa necessidade de aparecer tantas vezes também. Eu acho que ele é um ótimo vilão, mas eu também acho que seria, assim, se ele tivesse morrido realmente no Resident Evil 1, como ele morre, e não voltado e tudo mais, com toda a história, né, de ter injetado vírus e tudo mais, eu acho que também encerraria um arco ali, entendeu? Não sei, assim, eu tenho uma opinião também não muito formada, mas eu acho que outros vilões também tinham potencial para se tornar grandes vilões na série por conta dessa centralidade no Wesker, que a coisa não andou mais, entendeu? Daí me preocupa isso, porque daí encerra um arco com o Wesker
E não tem um vilão agora ao mesmo nível. Eu não vejo, por exemplo, o Nikolai, que é um cara que é do 3, estando no mesmo nível que o Wesker, tocando a questão de ser vilão da série e tudo mais. Não sei, eu não sei se a Capcom não tem timing, sabe, com ele. Mas eu entendo o que você quer dizer e a resposta para sua pergunta é: eu concordo com essa parte de que, tipo, o fato dele ser um vilão tão icônico e tudo mais se deve ao investimento da Capcom nele. Porque é como você mesmo falou, tipo, a Capcom, ela às vezes pega um personagem e, tipo, usa ele demais e outros ela esquece. A questão com Wesker foi basicamente isso. Ele é um vilão bom e um vilão bem desenvolvido porque a Capcom investiu nele. Tipo, investiu de colocar ele, de dar desenvolvimento para ele em vários jogos, né? Tanto os jogos da série principal como os jogos spin-off, né? E com certeza, se ela tivesse investido em outros personagens, Spencer, James Marcos, o Nikolai, que eu acho que tem um potencial muito grande, a própria Alex, né? Que aparece no Revelations 2, que é daquele projeto Wesker também, que acabou não tendo tanto impacto assim. Eu acho que se a Capcom pegasse e desenvolvesse mais, investisse mais nesses personagens, alguns deles teriam potencial para se tornarem até melhores que o Wesker, com certeza. Mas é como você falou, é a Capcom fazendo isso. Enquanto ela pega alguns personagens e dá todo o foco para ele, ela esquece de outros. Eu acho que ele só foi bem desenvolvido mesmo porque a própria Capcom quis desenvolver e quis investir nele. Mas ele é um personagem muito controverso, assim, né? Tipo, não tem como você, como você disse, não tem uma opinião unânime de tipo, todo mundo odeia ou todo mundo ama. Eu acho que eu gosto dele, mas eu entendo que ele poderia ser usado menos em favor de outros personagens, talvez. Assim, eu fiz essa pergunta porque a minha opinião, assim, sobre ele é que ele deveria ter morrido, assim, de vez no primeiro jogo, assim. E até lembrando, assim, do primeiro jogo, eu ia falar que ele é um bem típico vilão dos anos 80, mas todo Resident Evil ele é feito pra ser bem anos 80, assim, a começar pela abertura mesmo, né? Aquela abertura onde apresenta, mostrando o nome dos personagens, eles fazem pose, tipo, pro vídeo, sabe? É bem engraçado, bem tipo começo de série, assim, sabe? E, eu tava lembrando aqui agora, antes da gente continuar esse assunto, da dublagem do primeiro jogo, que, pelo amor de Deus... Na verdade, é melhor a gente falar depois sobre a dublagem. E, assim, o Wesker poderia ter ficado morto e a gente poderia ter outro vilão. Por exemplo, o Spencer. Pô, olha o Spencer... Pela mansão dele, né, do primeiro jogo, a gente meio que já conhece meio ele, né? Um cara que gosta de música clássica, um cara que gosta de arte, gosta de armadilhas e passagens secretas. Ele poderia ser um vilão muito foda pra série, muito foda. Mas aí a gente só vai ver ele no 5 na cadeira de rodas morrendo. Assim, eu achei muito desperdício, assim, por parte dele, né? Acho que a Capcom podia ter utilizado muito bem ele como vilão. Você esqueceu de falar uma das coisas que ele mais gosta também, que é papel de parede muito escuro, assim. Toda aquela mansão precisava de um designer melhor para harmonizar melhor as coisas lá, né? Então, verdade. E assim, ele poderia ter sido utilizado de uma maneira muito melhor. Poderia ter sido um vilão talvez até maior do que o Wesker, se ele fosse muito bem usado. Se a gente parar pra pensar aqui, o Wesker ele não tinha muito background até o primeiro jogo. Ele não tinha muito background. Ele era um infiltrado da Umbrella que liderava os Stars. E aí tem todo o lance dele testar as armas biológicas em campo pra ver como que eles reagiam e tal. E é isso, tipo, ele era isso. Todo o background que colocaram nele foi quando decidiram reviver ele no Code Verônica, que aí começaram já a criar um background maior pra ele, né? E, como não lembra daquela cena icônica... Também. Sim, no Zero também, é verdade. Eles criam a história anterior, né? É verdade, tem um Zero também. Porque sentiram essa necessidade de dar esse background a ele, né? Uhum. Porque ele não assim, tinha, verdade. Eu tô lembrando daquela luta dele com a Alexia no Code Verônica. Que luta é aquela, gente?
Eu não sei, eu acho aquela luta muito bizarra. Não sei o que vocês acham daquela luta. Que ele foge? Sem comentário. É, tipo que ele corre pela parede. Ah, é. Essa cena da luta com a Alexia tá a prova de que ele... Sabe quando tu faz uma festa, convida teus amigos, mas tem aquele amigo que tu não gosta tanto, e aí tu não convida ele, porque ele vai ser o chato da festa, mas ele resolve aparecer na Mas ele festa aparece. mesmo. Era o Wesker no Code Verônica. Essa cena é a prova de que não devia estar ali. Tipo, sei Cara, lá. Ele tá aqui. Ou colocar Cara, ele vai de outra embora. forma. Era uma coisa... Cara, sai daqui. Me parece que depois do primeiro jogo, todas as aparições dele parece que meio que foi decidido de última hora. Porque se você tira o Wesker do Code Verônica, a gente ainda tem vilão, né? A gente ainda tem os irmãos, tem os irmãos lá. E se a gente lembrar do Resident Evil 5, a gente também tem vilões que não precisavam do Wesker também. Então, meio que as aparições dele como vilão nos outros jogos, meio que, tipo, se ele não tivesse ali, tipo, ok, a história ia continuar do mesmo jeito, né? No 5 eu entendo ele aparecer porque é pra fechar, né? Sim, No sim. 5 faz sentido ele estar ali, né? Mas aí já tinham usado tanto ele que foi melhor ele ter morrido ali. Muita gente critica o 5, mas eu gosto do 5 como desfecho de história, assim, tipo, ali encerra aquele arco que abriu lá no primeiro jogo, né? Que é Sim. Jill, Chris, né? E eu acho bem legal, assim, esse fechamento. Quer dizer, não é tão legal, assim, né? Poderia ter sido melhor? Poderia. Eu acho que o Wesker era muito mais forte antes dele injetar o Ouroboros nele. Ouroboros. Ouroboros. É, Ouroboros. isso aí. Boroborô. E assim... e assim, eu acho ele mais forte, ele era mais forte, ele era mais rápido, né? E ele dava uma surra no Chris, que pelo amor de Deus, cara, que surra é aquela, e ele tipo, se transforma naquele ali e rapidinho ele morre. É uma coisa que eu nunca vou entender nos vilões de Resident Evil, porque no final todos viram um monstro muito desfigurado e tipo, pra quê? Pra que você vai fazer isso? Tipo, não tem necessidade. Então a minha opinião sobre ele é isso. Acho que ele poderia ter continuado morto lá e a gente poderia ter tido um outro vilão assim, muito maior, né, em relação a Umbrella, como... Eu acho que o Zero, a participação dele no Zero é importante também. Eu acho que é ali que ele tá... Foi aprofundado o personagem dele, criou o background e tudo mais. Tem a ligação com o William Birkin dos dois. Nossa, isso é demais também. Sim. Mas é isso, assim, depois disso é só ladeira abaixo. No Zero, obviamente, faz todo sentido dele aparecer, porque ele estava por trás, né, de toda a trama, né? Talvez se tivessem planejado direitinho e fechar esse arco todo com ele na primeira trilogia, né, tipo, até o Resident Evil 3, ficava mais legal, e aí dava foco pros outros, né, mas... Muita gente vai xingar a gente por estar falando mal dele. Não, gente, eu elogiei, tá, então... Tem umas partes É questão de opinião, pessoal. A gente não tem a verdade única do mundo, tá, gente? Por favor, nos perdoem se a gente não atingir as expectativas de todo mundo, mas enfim, tem horas que não dá pra defender. Me respeite. Agora eu quero saber de você, Tuts, qual a sua expectativa pro futuro de Resident Evil? Só pra se situar quem tá ouvindo agora, a gente tá gravando esse podcast no dia em que a gente recebe aquela bomba de que o Resident Evil 3 Remake era pra ter sido muito maior do que realmente é, porque muita coisa foi cortada na versão final, né? Então eu acho que isso meio que impacta um pouco a gente sobre o que a gente vai falar agora, que é a expectativa pro futuro, né, Latudes?
Então, né, olha, expectativas, dona Capcom. Eu acho que acompanhando essa trajetória da Capcom, já vai fazer o quê? O primeiro jogo foi lançado em 97, 98, já vai fazer um bom tempo, né, que a gente tem Resident Evil aí. E em todos esses anos a gente teve altos e baixos de Resident Evil, né? Teve jogos que foram muito bem, teve jogos que não cumpriram a expectativa que a gente tinha, inclusive que não cumpriram expectativas de vendas que a Capcom tinha, né? E eu acho que isso também é bem complicado. Apesar de ser uma série que a gente ama muito, não dá também para passar a mão em certas coisas, assim, né? E eu acho que os últimos anos têm sido de surpresas, algumas boas, outras nem tanto, né? E de muita incerteza também pela frente, inclusive pelas notícias que a gente vem recebendo e vem sendo bombardeado aí, né, na mídia sobre, enfim, Remake 4, sobre o Resident Evil 8, se vai ter bruxa, se vai ter lobisomem, eu espero que não, por favor. Mas, enfim, eu acho que a Capcom, em todos esses anos, ela tem uma base de fãs muito fiéis. Né? Isso eu vejo, porque eu vejo as pessoas realmente acompanhando a série ao longo dos anos, mesmo se decepcionando com algumas coisas. Se ela souber ouvir as críticas e construir algo, porque eu também entendo a dificuldade de criar conteúdo, tanto no mercado, né, de uma forma de mercado para vender, e agradando também os fãs. Inclusive, isso era uma coisa que um dos produtores da Capcom falou, também não vou lembrar qual deles, mas que ele disse assim, olha, gente, não tem como agradar todo mundo. Tem gente que quer um jogo em terceira pessoa, tem gente que quer um jogo em primeira pessoa, tem gente que quer que o jogo tenha mapa aberto, tem gente que quer que a história seja mais linear, e infelizmente essas coisas não combinam, assim, não tem como tu abarcar tudo isso num jogo. Só que o problema é que às vezes a Capcom pega e acaba errando em tudo, sabe? Ou errando em coisas fundamentais, isso é que não pode acontecer. E aí, como exemplo, também não quero me aprofundar muito nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que já está bem discutido em outros espaços, mas como exemplo é o Resident Evil 3, agora remake, né? Que ela cortou cenários, que ela cortou criaturas, né? Que não aparecem, que apareciam no Resident Evil 3 original, mudou alguns rumos da história e tudo mais, e isso é fundamental num game, assim, não tem como tu cortar tanto uma coisa e dizer que vai ficar na mesma qualidade do que o original ou vai superar o original. Não adianta querer atualizar uma tecnologia que não funciona mais, né? De um jogo que não envelheceu bem por conta da atualização de gráficos e tudo mais, apesar de eu achar que Resident Evil 3 envelheceu super bem, mesmo com a tecnologia defasada. Não adianta querer atualizar isso, cortando isso, transformando num jogo que não acompanha a qualidade dos jogos que a gente tem hoje. Então, a Capcom, ela avançou muito na questão de captura de movimentos, de escolha de modelos, enfim, para a construção dos personagens, de visuais muito bonitos, de gráficos muito bonitos. Isso a Capcom tem apresentado com qualidade. Agora ela precisa, né, também se atentar para esses detalhes. Eu não sei realmente o que esperar do futuro agora, nesse momento, porque a gente tem a previsão de um Resident Evil 4, já tem algumas mudanças na história, já tem a ideia do Nemesis ser oriundo lá do Las Plagas, então já é uma mudança. Tá tudo muito incerto, né? E também é um projeto muito novo, muito inicial, com certeza vai mudar muitas coisas até o final. Mas eu realmente, assim, o que eu poderia criar de expectativa é que a Capcom ouça de fato as críticas, né? E que ela saiba trabalhar com elas, construindo um conteúdo que seja bacana, que agrade, né, pelo menos, né, uma boa parte dos fãs e do mercado, assim, e que possa ter resultado para continuar produzindo material. Porque o meu medo real, oficial, é de a série acabar, assim, nossa, ficou tão ruim o negócio que já não é mais Resident, entendeu? Esse é meu medo. Puxando pelo o que a Latux falou, essa última parte, principalmente, né, do medo do que a série pode se tornar, né, de deixar de ser Resident Evil. A gente viu isso acontecendo alguns anos atrás, né, com o maior exemplo disso, eu acho, é o Resident Evil 6. É um jogo que a Capcom quis agradar todo mundo e quis fazer porque o Resident Evil é um dos grandes nomes da Capcom, né? A Capcom investe pesado em jogos da série e quer esse retorno pesado.
Então a gente entende até certo ponto, falando de questão de mercado, das decisões que foram tomadas pro jogo, né? Mas não é possível. Você não tem como agradar todo mundo com um jogo de nicho, né? Um jogo de horror, de sobrevivência, um jogo de terror. Você não tem como agradar todo mundo. E o maior medo é que isso se repita, né? Porque o Resident Evil 3, ele tem um pouco disso, sabe? Ele tem um pouco desse toque de ação que a série já estava abrindo mão com o Resident Evil 7 e com o 2 Remake, e que volta no Resident Evil 3 e que aí o resultado não foi como esperado, né? Mas eu concordo que uma das minhas maiores expectativas é que a Capcom escute o que os fãs estão falando e estão criticando, principalmente com esse último lançamento, e que coloque em prática todas as críticas, sabe, para poder trabalhar um produto melhor no futuro. Eu gostaria muito de que a série voltasse a ser uma vanguarda, sabe, um padrão de que os outros jogos do mesmo tema, os jogos de terror e de horror se inspiram, sabe, e não o contrário, né, de que o Resident Evil é uma inspiração de outro jogo, mas que tipo, o Resident Evil seja a referência para outros jogos. Eu gostaria muito de ver isso. Assim como também eu gostaria de ver alguns arcos fechados, né? Eu gostaria de que os próximos jogos acabam se preocupassem em fechar a história de alguns pontos que ficaram abertos. O Resident Evil 7 traz novos elementos, né, pra gente trabalhar, pra gente uma nova história, né, para seguir. Eu gostaria que a série conseguisse contar sua história com os próximos lançamentos. Que acaba com a série, ela tem o hábito de deixar muita ponta solta. E acaba que às vezes ela nem volta pra fechar aquelas pontas, ou tipo, ela lança novas coisas e aí fica mais ponta solta. Gostaria que a história começasse a ficar mais amarradinha. Eu acho que ela tá prestando atenção nisso e eu espero que isso aconteça. E que a Jill volte de novo. Não sei assim muito o que pensar sobre expectativa, porque quando começaram a sair quando saiu a demo do set, e aí começou a sair algumas informações sobre, eu achava que aquilo tudo não ia dar certo, que não ia ser bom, né? E acabou que foi muito bom. A gente viu o Resident Evil ali, né? Eu não conseguia ver muito Resident Evil, mas depois, no produto final, a gente viu o Resident Evil ali. Com relação, desculpa te interromper, mas acho que com relação ao 7 tem controvérsias, tem muito fã que odeia o 7, que acha que não faz parte do Resident. Eu demorei muito pra ver Resident Evil no 7, assim, eu fui começar a sentir que eu tava no universo mais pro final, mas eu particularmente acho que é um ótimo e excelente jogo e jogaria de novo e gosto muito dele, mas tem muito fã que fala mal. Então também não é uma opinião, tipo, que todo mundo acha, né? Tem muita coisa que não... Eu acho que o maior ponto disso é por ele ser em primeira pessoa. Eu acho que isso influencia muito a opinião das pessoas em descaracterizar ele como um jogo da série. Pode ter outros elementos, mas eu acho que ele ser em primeira pessoa é o que vem mais assim. Porque quando saíram os rumores do 8 serem em primeira pessoa também, nossa, o pessoal já desce o pau. A gente tá passando agora pela mesma coisa que a gente passou quando saiu o 4, né? Porque a gente tinha a câmera fixa e aí veio essa câmera em terceira pessoa. E aí algumas pessoas odiaram, tanto que a gente tem fãs que só falam que Resident Evil é os primeiros, câmera fixa, e que a partir do 4 já não é mais. Mas se a gente pegar aqui as séries numeradas mesmo, a gente viu que os 3 primeiros jogos foi câmera fixa, aí 4, 5, 6 vem em terceira pessoa, e agora 7, 8 e provavelmente 9 vai ser em primeira, né? Então talvez seja essa forma deles trabalharem, né? Assim, eu não achei ruim não essa forma de primeira pessoa. Eu achei que deu até um pouco mais de densidade pro jogo, né? Porque a gente tá falando do 7, ele tem esse vírus que ele dá um tom muito mais sobrenatural, né, do que aquele negócio mais científico, né? Pelo menos é o que aparenta, assim, até a gente entender o que realmente é. E eu acho que isso funcionou bem nesse jogo, né, que é um lugar isolado, escuro e tal, mas e é quase isso, que provavelmente é isso que eles vão usar no próximo jogo, né? Eu esperava que, ao invés de ser anunciado a produção do 8 agora, a gente fosse ser apresentado
ao novo Revelation, né? Eu acho que já está na hora do Revelations 3. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que antes de lançar um 8 poderia sair um Revelations 3. Ou no lugar do remake do 4, né? Exatamente. Eu acho que o remake do 3 veio muito cedo. Eu acho que poderia esperar um pouco mais. Eu acho que a Capcom não precisa ter pressa para produzir Resident Evil. Eu acho que eles poderiam pensar um pouco mais em ouvir os fãs, ver o que os fãs realmente querem, em trabalhar nesses detalhes assim devagar, sabe? Sem apressar as coisas, porque a gente sabe que apressar lançamento de jogo não é bom, dá merda. Então ouvir um pouco mais a opinião, né, do que as pessoas querem. Eu acho que até quando saiu o Resident Evil 6, que vocês vão querer tentar agradar todo mundo, eu acho que na verdade foi meio que um teste pra ver o que eles gostavam mais em Resident Evil, porque se a gente pegar ali a campanha do Leon é uma coisa mais aqueles clássicos Resident Evil com aqueles zumbis lentos e tal. E aí a gente pega a campanha do Chris, já é aquele mais Resident Evil 5, né? Então eles meio que estavam tentando ver o que eles gostam mais, né? O que o fã de Resident Evil tá gostando mais. Então eu acho que ali eles estavam meio que ainda tentando ver o que os fãs gostavam, né? E agora a gente tem internet, eles perguntaram antes de começar a produzir o 2. Eu falei, e aí galera, o que vocês acham de um remake do 2? Aí todo mundo, pô, legal, a gente quer, todo mundo quer. E aí que eles começaram a trabalhar no remake do 2. Mas logo em seguida eles anunciaram o remake do 3 e eu acho que foi muito cedo, sabe? Eu acho que eles poderiam esperar talvez uns 2, 3 anos aí pra sair um remake do 3 e ainda esperar mais pra sair pra pensar em remake de 4, sabe? Eu acho que na verdade nem precisava ter um remake do Resident Evil 4, mas já que vai fazer, poderia esperar alguns anos a mais. Eu acho que eles viram aí no remake uma forma de ganhar dinheiro, talvez, não sei, porque a gente vê claramente que os fãs não se agradaram muito com o remake do 3, porque eles não ouviram muito o feedback assim, dos fãs. Só para também finalizar essa questão, o Spider trouxe uma questão muito importante, que é da Capcom tornar o Resident Evil uma referência e não um jogo referenciado pelos outros. Por que eu digo isso? Quando a gente vai pegar a linha do Resident Evil e os lançamentos, a gente vê muita influência de outros jogos no estilo do Resident Evil, de acordo com aquilo que vendia mais no mercado naquela época, né? Tanto é que o Resident Evil 2 era para ser o Dave May Cry era para ser o Resident Evil 2. Que não tem nada a ver praticamente, né, com o universo de Resident Evil, e é um jogo muito diferente. A Capcom, ela se utiliza desse mecanismo que eu acho um pouco errado, assim, um pouco infiel com uma sequência de jogos que dá certo e que teria com certeza condições de se manter no seu próprio estilo, entendeu? A gente vê inspiração de Dead Space, por exemplo, que foi um jogo que explodiu. E tem vários jogos nessa época do Resident Evil que são inspirados nessa linha, com um pouco mais de ação, mas também com terror e tudo mais. Depois teve a questão do 7, muita gente diz que foi inspirado pelo Silent Hills, né, pela demo PT lá do jogo. Do Outlast, que né? Foi do Outlast também, que eram jogos que estavam na mídia, estavam, né, sendo muito comentados na época. E agora, de novo, assim, né, parece que se repete isso de querer tentar se aproximar de uma coisa que talvez não seja Resident, ou de entregar uma coisa antes do tempo, que não está finalizada para não ferir o cronograma fiscal, enfim. É muito difícil manter uma série atrativa seguindo essas questões. Assim. Tem que pensar melhor realmente no universo do Resident e fortalecer isso, assim. Fortalecer um jogo que seja referência e que não seja referenciado por outros jogos, porque senão vira essa miscelânea de coisas. A gente tem um universo do Resident Evil muito amplo, de jogos mais clássicos, de um estilo que era... e também não sou muito conservadora nisso, não quero que todos os jogos sejam iguais e tudo mais, mas que se pese isso, né? Que não se deixe levar tanto por tendência. Porque daí acaba se tornando um jogo de tendência e não um jogo com uma base fixa de fãs que vai acabar abandonando a franquia ou perdendo interesse mesmo. Isso, se a gente for pegar o próprio Resident Evil 4, por exemplo, ele que lançou tendências, né? A inovação da câmera
por cima do ombro e todas as coisas, acabou que, tipo, mudou muita coisa nos jogos que foram lançados depois. E essa é a minha preocupação com a série, porque o Resident Evil 7, ele não é um jogo que lança tendência, ele é um jogo que pega as tendências que estão, como você falou, Silent Hills, a demo, né, que teve, o Outlast, que são jogos que bombaram na época, tipo, todo mundo só falava, tipo, nossa, melhor jogo de terror. A Capcom vai, tipo, se é o melhor estilo de fazer, então vamos fazer assim. E aí faz, sabe? A minha preocupação é essa, de que a série possa voltar a ser um criador de tendências, assim, como foi lá atrás, né? Eu acho que dá pra fazer isso, eu acho que a Capcom pode conseguir trabalhar muitas coisas na série, mas ela tem que ter cuidado. Se ela quer colocar mais ação, coloca, mas sei lá, coloca um spin-off, coloca um jogo diferente, sabe? Trabalha melhor isso. Acho que pode ser feito dessa forma. Eu acho legal mudar, mas eu acho que é interessante seguir respeitando, né, o que é Resident Evil de modo geral, né? Acho que tem que respeitar a base, né? O que é a base de Resident Evil, né? São pessoas que lutam contra empresas que criam armas biológicas, né? Essa é a base é essa, vamos seguir essa base. Agora a gente vê aí, vai vir bruxa, vai vir lobisomem. Tudo bem que eles vão colocar alguma coisa científica, algum vírus, algum parasita, mas assim, né? Eu acho que tá viajando muito nessa questão de querer ir para esse lado mais sobrenatural, justamente por causa do PT ou de alguns outros jogos, né? Então acho que tem que se respeitar. Vamos fazer um novo jogo da franquia, mas a gente tem que respeitar o que realmente é Resident Evil. E eu acho que tá faltando um pouco disso. E um pouco mais de, talvez, criatividade. Eu acho que falta um pouco mais de criatividade pros novos jogos que estão vindo agora. Ah, sim, total. Eu acho que é porque se a gente for pegar um jogo com uma pegada mais sobrenatural, ele é mais fácil de te deixar assustado, de deixar com medo. Principalmente se a gente sabe que aquela aquilo coisa não é de você ter medo do desconhecido, do, né? do desconhecido, isso. Mas eu acho que a Capcom pode trabalhar com ela tem esse lado científico, né? Mas eu acho que ela pode trabalhar isso de uma forma que te assusta, sabe? O que eu mais gostei, por exemplo, no Resident Evil 2, o remake, é o apelo visual que ele tem, sabe? Tipo, é muito pesado, assim, tipo, é um gore pesado, assim, você fica, tipo, caramba, sabe? Com a tecnologia que eles têm, ficou muito bom. Se eles seguirem por esse caminho, eu acho que é uma boa pra eles, sabe? Tipo, nossa tendência é essa aqui, ó, vamos mostrar, sabe? Como é as coisas, porque no 3 caiu, né? No 3 não tem nada visualmente, assim, falando. Acho que, enfim, são ideias, né? São caminhos que a Capcom pode seguir. Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar, né? Sobre expectativas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Já deixei o mais importante, que é o que eu quero que a Jill volte. E por favor, anda as indiretas, nada de pressa, nada de tudo muito corrido. De tempo. Nada de querer lançar no ano fiscal. Faz com carinho, Capcom. Bom, então é isso. Esse foi o nosso episódio piloto. Eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês dois aqui. E com certeza não, né? Porque vocês são membros fixos do podcast, então vocês vão estar nos outros episódios. Nossa, muito obrigado. Achei que eu ia ser demitida do podcast ao vivo. Achei que ia ser demitido no primeiro dia. Bom, mas é o último, tá tudo ótimo. Então, né, levem as suas carteiras de trabalho pro RH amanhã, por favor. Não, gente, jamais. Bom, esse foi o nosso piloto. Eu espero que você está ouvindo aí, continue conosco, ouvir os nossos próximos episódios, por favor. Vamos fazer aqui um conteúdo aqui com carinho, de fã para fã, porque é isso que somos. É isso, eu gostaria de agradecer de novo a presença de vocês. Ô Latudes, se alguém quiser te achar na internet, ou se alguém quiser, sei lá, te adicionar na PSN, ou na Live, ou na Steam, como que as pessoas fazem para te achar? Então, vocês podem procurar, eu
tenho o Instagram, que eu vou divulgar, e a PSN. A Steam eu não costumo jogar muito, então eu nem uso e nem lembro qual é o meu user lá. E Twitch eu ainda não tenho, mas provavelmente eu vou criar para fazer live de Resident Evil Resistance futuramente. Mas vocês podem me procurar como o meu apelido mesmo. Lá, L-A, underline, tu. Lá, underline, tu. Tá? Tanto na PSN quanto no Insta lá. E eu queria deixar só um recado pro final, né? Já indo me despedindo aqui do podcast. Para todo mundo que for sair de casa nesse período de pandemia do corona, usar máscara, porque a gente ainda não sabe se esse vírus não transforma as pessoas em zumbis. Então, se você quer lutar contra o apocalipse zumbi, assim como Leon Guerreirinho, que chegou na cidade lá no primeiro dia e já matou todo mundo, use máscara para não se tornar. Senão vocês vão virar o bicho pirulita. Mas é isso, fora as brincadeiras, realmente se cuidem. Muito obrigada pela podcast, queria agradecer muito também os meus companheiros aí de podcast, foi muito bom. E que esse projeto ainda tenha muita vida pela frente. É isso. É isso aí. E Spider, como que as pessoas fazem pra te achar na internet aí, não sei se você jogar no PlayStation, no Xbox, no PC, nos três, mas aí como que as pessoas fazem pra te achar? Então, pra me achar, eu acho que é muito fácil. Meu nick é New Spider, com 2 Is, NEWSPIITER. E aí você me acha no Instagram, PSN, Steam, Spotify. Gente, eu também queria agradecer muito, quer dizer que foi um prazer, né, gravar aqui esse projeto pra vocês. E que vai ser um projeto que vai dar muito certo, tenho certeza, porque a gente tá fazendo com muito carinho, com muita dedicação, né, como o Felipe falou, é de fã pra fã, então a gente vai falar do que a gente gosta, pra quem gosta também. Então, eu acho que é uma receita pra dar muito certo. Enfim, quem quiser me adicionar pode procurar pelo nick, super fácil. Provavelmente estarei vestido de Homem-Aranha, então é mais fácil ainda de me achar. E é isso, gente. Eu queria complementar o que ela tudo disse, né? Usem máscara, quem puder fique em casa, se cuide e vamos ser sobreviventes juntos. É isso aí. Que espécie de jogador de Resident Evil é você que não se cuida contra um vírus, né? Bom, né? Não aprendeu nada que tá precisando. Bom, quem quiser me achar, me procura lá no Instagram, @FelipeDemolidor. E eu estou também administrando todas as redes do Hóspedes Malditos, então vocês podem me achar aí por aí nas redes do Hóspedes Malditos. Então é isso aí, galera, até a próxima e lembre-se, atire na cabeça.